Senhor, te agradecemos por aqui estarmos juntos. Te agradecemos pelo dia. Te agradecemos, Senhor, pela presença dos bons amigos espirituais conosco. E que essa tua luz infinita possa estar em nossos lares e iluminar nossos pensamentos e todos os nossos caminhos. Pois te agradecemos de todo o coração. Obrigado. Vocês conhecem Jesus Cristo? Vou embora, apaga a luz, a gente vai fazer a prece de novo, tá? Porque depois que a gente fizer a prece, eu vou fazer a pergunta e eu quero ver se alguém vai responder. Vocês não conhecem Jesus Cristo? Vocês conhecem Jesus Cristo? Sim. Conhecem? Eu não, eu sei quem é. É isso que eu ia falar. Eu não estava lá. Eu sei que ele existe. Que ele existiu. Não o loiro dos olhos azuis, viu? Jesus Cristo. Jesus Cristo não era, não se choquem não, Jesus Cristo não era loiro dos olhos azuis, não. Imagina você nascer na Palestina ali, que o sol da Bahia aqui no nosso país aqui, já deixa o pessoal diferente. Imagina lá. Aí me pintam lá um Jesus Cristo loiro, os olhos azuis. Isso aí é reta da igreja com um pensamento racista. Mas esse Jesus Cristo aí que você está falando, que vocês sabem, que vocês conhecem, ele disse em parábola: buscai e achareis, batei e vos será aberto. Qual o pai que o filho pede um peixe e ele dá serpente? Qual pai que o filho pede pão e o pai lhe dá uma pedra? Nenhum. Só se o pai for bastardo, né? Se um homem normal, se um ser humano normal faz isso, imagina o nosso Pai Criador, que a todo instante nos fornece ajuda, nos ilumina, nos dá apoio, sabe? Ele coloca sempre no nosso caminho o que a gente precisa. O problema somos nós. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui veio buscar alguma coisa com o Criador. Veio ou não veio? Veio. Se você está em casa e veio buscar alguma coisa, você tem que estar ligado com ele, não tem? Domingo passado, a expositora que estava aqui, a Isabel, do Centro Espírita Encontrado, ela fez uma excelente palestra. Ela tocou, ela comentou, foi algo muito interessante, algo na qual se instruiu. E eu, o indivíduo aqui que nos fala, eu estava ali, observando. Eu vou dar uma de cagueta, mas eu não vou dizer quem é, porque mesmo que vocês digam, eu não vou falar. Entendeu? Tinha pessoa que quando passa de um, é pessoa que olhava, por incrível que pareça, para o celular. Uma outra ficava olhando direto para o relógio. Não dava, eu fiquei pensando assim, não deu 5 minutos, a cada olhava direto. E ela explicando, e olhando para lá. O que eu quero dizer com isso? Você veio buscar alguma coisa? Quando a gente vai buscar alguma coisa, a gente não se liga. Daqui a pouco, todos vocês irão aqui na câmara de fisioterapia buscar
buscando o quê? Uma melhora, buscando alguma ajuda, buscando algo para se estabilizar no seu próprio corpo, não é verdade? Mas será que vai valer a pena? Será que você vai conseguir receber alguma coisa ali, ou aqui, ou aonde quer que seja, quando você não está ligado com o Criador? Adianta eu pedir ao Criador que Ele mostre para mim caminhos, que Ele mostre situações, que Ele me dê alguma coisa, se eu não consigo enxergar por negligência minha? Se isso, e olha gente, que quando ela parou de fazer, a pessoa se concentrou. Está certo que há expositores assim, que às vezes ele não agrada, mas ao contrário, ela cativou. Mas isso não é só essa situação que eu estou falando. A gente percebe situações no decorrer do tempo, no ano. Você não vai chegar na pessoa e falar: ó, pessoal, acorda. Se você veio aqui para buscar alguma coisa, se liga. Não. Cada um tem o direito de agir, e de pensar, e de acreditar ou não, se concentrar ou não. Às vezes eu brigo com o pessoal que está dormindo aqui, mas sabe, o cansaço não é fácil. Se você trabalhou o dia inteiro e às vezes você está, não dá. Ainda mais ouvindo alguém falar, e quando a pessoa começa a falar de evangelho você tem que ter aquela coisa ali, meio amassante de falar, cansa, é normal isso. Mas a gente tem que aprender a nos ligar. Hoje alguém ligou e conversou falando de não conseguir ler, de não conseguir entender, mas quando alguém está falando no vídeo, começa a compreender. E eu expliquei, depende. Você pode aprender, você pode buscar, você pode querer se instruir, tendo vontade para isso. Quando a gente ter alguma coisa que nos interessa, ou que nos dá lucro, a gente não parte para cima com todas as forças. Mas Antônio, tudo bem, o que tem a ver isso fazer uma oração? Jesus Cristo ensinou a nós nos aproximar do Criador. Como é que eu vou conseguir alguma coisa se as minhas orações são orações fracas? O que é uma oração forte? Oração forte é rezar o Pai Nosso, que é em Deus Pai, Ave Maria? Não. Uma oração forte é você falar daqui de dentro, ser sincero, conversar com Ele, chamar o Criador. Cara, senta aqui do meu lado que eu quero ter uma conversa com você. Ele vai te ouvir. Mas se você simplesmente for para buscar que Ele resolva, que o Criador faça alguma coisa, porque é a barganha que todos nós fazemos. A gente, lembra que eu comentei um dia desse aqui, quem estava aqui presente, nós queremos que o Criador resolva o meu problema, aí eu faço nele um banco. Eu faço o Criador um banco, porque eu tenho que depositar alguma coisa para Ele. Ele está pedindo alguma coisa? Ele pediu alguma coisa em troca? Ele pediu? Não. O Criador nunca pediu nada. A única coisa é que Ele intui a você, que Ele diz que você tem que fazer, que é o correto, o que é? Ajudar, estender a mão, participar, doar. Não é doar os dízimos da igreja, como o pessoal fala, dar os seus pés. Não, Ele não quer saber disso. Ele quer saber da sua doação moral, da sua doação íntima, do seu trabalho do dia a dia. Ah, Antônio, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu trabalho em tal lugar que é uma doação. Oh, maravilha, que maravilha. Mas aí eu pergunto, esse trabalho que você está fazendo, aonde você faz, que você recebe, em troca, o seu salário, você faz ele com amor ou faz ele pelo salário? Você faz ele com vontade de fazer, por doação, ou você faz porque no dia 20, 30, 5 ou 10, não importa quando você vai receber o seu dinheiro? Você olha para o outro que você está fazendo, como aquele outro poderia ser você ou não. Então depende do mundo. É muito fácil pedir ao Criador
eu pedir para Ele tantas coisas, se eu não faço a mesma coisa? Eu faço, eu contribuo. Contribuir para o Criador não é só vir aqui no centro espírita, fazer alguma coisa na igreja católica, na igreja de quem não. Contribuir para o Criador é uma contribuição que você dá no seu dia a dia, no seu diálogo com a sua família, na convivência com aquela pessoa que está ao seu lado. Aquela pessoa que está ao seu lado. Muitas das vezes nós ajudamos o vizinho e não olhamos para quem está aqui. Nós achamos que o vizinho necessita de muito mais coisas, mas aquele que está do meu lado, circunscrito na minha direção, eu não dou a menor importância. Tá, o mundo é cruel? O mundo não é cruel. Quem é cruel? É a sociedade na qual o homem vive, e o homem opõe. O que está acontecendo no mundo é triste. Tem dia, gente, eu tenho certeza que acontece com vocês, tem dia que você se levanta com Deus. Você termina o dia com sei lá, mas você sabe que você escuta, você ouve, você sabe que você tem de uma forma ou de outra mudar, porque você recebe a punhalada de tudo quanto é lado. E muitas das vezes o punhal mais doentio, punhal cheio de pimenta, é aquele que está aqui, ó, que com você estende a mão, oi, tudo bem? Tudo bom? Faça isso. Mas você virou as costas, crava. É doído. Não é doído? O mundo é assim. As pessoas, nós temos que começar a compreender as situações de cada um. Cada um que está aqui, inclusive eu, temos o nosso caminho, o nosso destino. Muitas vezes eu posso olhar para o seu Getúlio, a atitude dele, eu estou olhando o que ele está fazendo, eu começo a julgar porque eu acho que está errado. Mas será que está? Será que o Pedro é com meus olhos? Porque eu quero que o seu Pedro faça aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço. Por quê? Por que eu tenho que fazer com que os outros façam aquilo que eu quero? Por quê? Por que a minha companheira ou companheiro, ou os filhos têm que fazer aquilo que eu quero como se fosse uma autoridade? Se o Criador não faz isso com a gente, o Criador faz. O Criador bate na sua janela, para você ter que andar assim, você tem que fazer isso, ele faz isso. Ele não faz. Poderia fazer. Por isso que dá essa sensação de que ele não existe. Essa sensação de que ele não está aqui. Por quê? Porque ele está em silêncio. Ele espera que o seu filho faça alguma coisa. É diferente da gente. Ele espera que a sua criação, que a sua criatura ande com seus próprios pés. Por quê? Porque ele deu toda a estrutura em volta para que a criatura se manifeste. Ele deu tudo. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente... Eu estava conversando com uma pessoa que estava reclamando da vida, e ele me manda uma mensagem. Olha só, a pessoa com uma situação, está com desemprego, ficar desempregado não é fácil, o mundo. Aí ele fala: a vida é uma porcaria, esta vida é uma desgraça, me perdoe a palavra, foi horrível. Que vida é essa? Eu não tenho coragem de me matar. Eu não tenho coragem. Mas se você tiver uma bala, faça. Ele falou isso para mim. Então vocês imaginam o sermão meu como foi. Sermão. Por quê? Eu fui falando para ele: cara, quantas pernas você tem? 2. Perfeito. Você está em pé? Ótimo. Quantos braços você tem? 2. Você está movimentando eles? Ótimo. Os 2 olhos funcionam? Está usando óculos, mas eles funcionam, funcionam? Você está respirando bem? Tá. Você
Você tem mais alguma outra coisa? Você está debaixo da ponte? Não. Então, pense. Quantas vezes você pediu para o Criador te dar forças? Quantas vezes você pediu para o Criador te dar ajuda? Mas Ele não está me ajudando. Será? Será que não? Porque aí, de repente, gente, quem estuda a doutrina espírita, quem participa dos estudos da doutrina espírita, quem já leu a obra da codificação, vai perceber que existe uma coisa chamada reencarnação. Reencarnação. Todos nós que estamos hoje aqui, todos nós que estamos encarnados aqui, hoje, somos justamente o reflexo, a imagem da encarnação anterior. A única diferença é que nós mudamos de situação. A única diferença é que nós estamos em um outro corpo, talvez com outra família, convivendo em situações. E lá no mundo dos espíritos, antes de reencarnar, a gente promete tudo. Conhece aquele ditado antigo que você pede para mim sem um braço, o Criador manda você sem um dedo, porque Ele sabe que se viesse sem um braço, você seria uma tristeza total. E muitas das vezes a situação que eu convivo, que eu estou ali, é para resgatar o que eu cometi na encarnação anterior. Por isso que Jesus Cristo pedia para orar e vigiar, para não cairmos nas tentações. Por isso que Ele pediu para os seus apóstolos orarem. Por quê? Porque não quer dizer que você tem que sair daqui rezando, não. Orar quer dizer estar sempre em contato com o Criador e com os Espíritos, para que eles te orientem e te ajudem. Por quê? Porque os espíritos zombeteiros, brincalhões, e tem outra coisa. O espírito obsessor, que me obsedeu, eu já comentei isso aqui antes, ele não veio mandado para ninguém para me obsediar. Ele não olhou para o meu pai aqui e falou: vou obsediar o seu Luiz para que ele não consulte. Não, não foi isso. Não é assim. Eles são justamente o caldo da minha sombra anterior. Eles são justamente o indivíduo que eu maltratei na encarnação anterior. Eles são justamente aqueles a qual estou devendo. E eles vêm. Por que eles vêm? Porque eles estão te olhando. Eu estou olhando para o seu Pedro, mas ele, como espírito, está olhando a imagem anterior, a atitude que o seu Pedro fez para comigo. Se eu sou um obsessor, eu não vou querer que ele se direite. E é por isso que a gente começa a levar tombos. Por que levar tombos? Porque será que eu estou ligado com o Criador como eu deveria? O exemplo que eu dei da pessoa que estava aqui. Como é que eu posso me ajustar se eu estou disperso? Como que eu posso buscar alguma coisa se eu busco simplesmente por quê? Porque eu preciso tomar uma quimioterapia, não passa? Eu vou na bezendeira, a bezendeira com aquele galinho de arruda, me benzer, eu vou acreditando no quê? Eu não vou com a fé. Tem um expositor que ele vem aqui, que ele brinca: o único lugar que você tem fé é onde? Na casa da terra. Não é? Porque aqui, aquela fé que a gente deveria ter com o Criador, a gente tem. Eu sou um dos caras que eu brigo muito com ele. Eu vivo numa briga com ele. Pois passa, eu entendo e falo: eu não vou pedir desculpa porque Deus não perdoa. Não fiquem assustados que Deus não perdoa ninguém, gente. Não existe perdão. Deus não perdoa. Por que Ele não perdoa? O mal, quem fez o problema foi você. Não foi eu que errei? Não foi eu que cometi a mercadoria? Por que Ele tem que me perdoar? Ele cometeu algum erro? Não, foi eu. Por quê? Em primeiro lugar, Ele sabe que nós somos crianças em evolução. Somos ou não somos? Criança em evolução, o que é? Tropeçando, levantando, caindo e por aí vai. Eu estou falando aqui. Vocês querem que eu mude meu tom de voz? Porque o pessoal já começou a dormir. O povo já está dormindo. E aí, gente? Deus, como é que Ele
vai me ajudar assim? Que forma? Como é que a minha oração? Eu sei que todos vocês aqui vão fazer uma oração para dormir. É prático. Parece que não vai conseguir dormir direito, porque se você não fizer oração, não é assim? Ou tem aqueles que dormem sem fazer oração nenhuma? Precisa falar um. Quando acorda, faz também? Ou só faz quando dá uma dor de barriga? Ou de repente você acorda atrasado, meu Deus, ajuda que o chefe não chega agora, não é assim? A nossa oração com o Criador, a nossa oração com o Criador tem que ser sincera. Lembra, eu não sei quem estava aqui que eu falei, você não precisa ficar repetindo para o Criador a mesma coisa que você repete há 20 anos, há 30 anos. Você já percebeu? Faz uma análise das nossas orações de noite. Não é igual. Não, eu falei para abençoar meu cachorro, mas continua igual. Você pega o contexto geral, é a mesma coisa. Aí fica todo maquinal que você pensa que você está fazendo uma oração legal, você não está. Você está cumprindo o tempo porque você tem que dormir tranquilo. Ela não foi feita para aquela. Lembra que eu comentei aqui que tem gente que começa com o Pai Nosso e acorda com a Ave Maria porque não deu tempo, o sono bateu? Aí eu pergunto, que pressa de acho é essa daí? Que pressa é essa? Não é pressa, é pressa. Não é? Que pressa? Então é isso. O Jesus Cristo ele ensina, busque e vai se achar. E ele leva também para os seus apóstolos, porque nós às vezes vamos colocar aqui entre aspas, porque é uma alegoria que você, ao mesmo tempo, é uma parábola, você tem que entender o sentido que o Cristo quis colocar. Né? Ele fala, olhai os livros do campo. Quem lembra? Olhai os livros do campo. O que é livro? Oi? E os pássaros? E aí o que ele fala dos... Eu não vou dar a resposta, não sei se vocês procuraram. O que ele fala dos pássaros? Eles trabalham? A natureza, eles comem. Então ele fala um negócio. Deus não desampara os animais, não desampara ninguém. Será que ele desampara você? Não. O que desampara a gente é o que é? A falta de confiança. Confiança. O mundo não está perfeito. Ele está triste. 12 milhões. É 12 milhões de desempregados? Não, hoje é 12. Amanhã é 13. Então, o jeito que vai é. A gente sabe dessa situação. A gente sabe que isso está acontecendo. Aí você tem que se mexer. E muitas das vezes é o que acontece comigo. Você tem que se mexer por um caminho que você não está querendo. Mas é o caminho que mostra para você. É o caminho que está ali. E de repente ele está te ajudando, ele está te orientando. E a Isabela contou aquela mesma história aqui, assim pincelada por cima, daquela história que eu contei aqui para vocês uma vez. Do homem que está dentro de casa, vem a enchente, ele sobe no telhado, né? E a água está subindo, ele está no telhado. E o que ele está fazendo? Pedindo que Deus te ajude, que Deus não deixe que ele morra e aquela coisa toda. Para resumir, né? Passa o tronco, ele fica pensando, será que vai dar o tronco vai virar? Vem o bote vai virar. Vem o helicóptero com a escada, não vou conseguir segurar. Resumo da ópera. Ele bate com as 10, quando ele toma consciência do mundo dos espíritos, ele vai reclamar de Deus. Caramba! Eu pedi, eu fiz de tudo, eu fiz aquilo, outro, e você não me ajudou. Que filho ingrato. Eu mandei um tronco, você não se agarrou. Mandei o bote, mandei o helicóptero. O que quer dizer isso? É a nossa
falta de percepção da coisa. É aquilo que eu comentei desde o início. Como eu me concentro? Como que eu me concentro com o mundo? Porque você sabia que o pessoal da Rosa Cruz, a Morte, eles falam que a resposta da nossa vida está aqui. Ela está aqui. É a gente que não consegue pegar, captar. Ele está dando essa resposta o momento todo, ele está te ajudando em todo instante, mas você não capta, não pega. Por quê? Porque existe algo dentro de nós chamado, na qual a gente sempre faz. Eu não posso, não consigo, não foi para mim. Eu não posso, eu não consigo, não foi para mim. Ou então, eu sou um azarado. Nessa. Aí eu passo levanto outra questão, com resposta. Existe aquele ditado: se eu não quero, Deus não pode. Por que existe esse ditado? Se eu não quero, Deus não pode. Como é que Ele vai poder me ajudar se eu bloqueio? Como que Ele vai poder me orientar se eu não tenho essa percepção? O indivíduo estava se afogando. E muitas das vezes nós estamos nos afogando nos nossos problemas, que na verdade foram criados por quem? A gente mesmo. Você pode pensar, você pode colocar na bandeja da consciência, analisar direitinho, que você vai perceber que todos os nossos espinhos, 99% deles, foram criados por nós mesmos. É que a gente não quer admitir. Nós não queremos dar o braço a torcer. A gente não quer dar o braço a torcer. Se todos nós aqui estivéssemos numa igreja evangélica, a gente ia falar o quê? Que a culpa é de quem? Do capeta, do demônio. Não é assim? É mais fácil você colocar a culpa no outro do que em você. Só que a doutrina espírita nos ensina, primeiro, que o demônio não existe. Ele não existe. Se vocês veem algum demônio por aí, é materialização do espírito querendo atormentar vocês. E o que ele faz? Nada. Então o meu problema foi criado por mim mesmo. Eu que o fiz. Eu que o faço. Então como é que eu posso resolver? Então, gente, Deus só vai me ajudar, me fortalecer, se eu o quê? Fizer por onde? E como que é fazer por onde? Baixar a Cristo, se humilhar e arremessar as mãos e buscar. Esse se humilhar que o meu pai está falando não é se humilhar diante de Deus, não, se humilhar por si próprio. É sim. Começar a se analisar que você é um ser. Que você, de repente você tem que girar em torno de você e se erguer. E se erguer. E se buscar. Sabe? É esse humilhar que ele está falando, é você. O Criador, ele não quer que você coloque uma melancia no pescoço e vá de joelho até a Aparecida do Norte. Ele não quer que você carregue o jumento nas costas e vá até o Padre Padecido João Batista lá do Ceará. Ele não quer saber disso. Ele não quer saber se você vai fazer um monte de coisa em troca. Não. Se você vai sair daqui no dia da Aparecida e andando daqui até gastar os calcanhares andando para pagar a promessa. Ele não quer saber disso não. Por quê? Porque ele não é banco, não é troca. Deus ele não é troca. Ele quer saber o quê? Que você faça alguma coisa. E tem uma outra coisa muito triste para a gente, sabia? Muito triste. Você pega, mudando de situação, você tem que colaborar e ajudar todo mundo. Muitas das vezes, pai, somente o pai com os filhos, aquela coisa toda, ele, que é normal o pai fazer, a mãe dá tudo para o filho, aquela coisa toda, aquele negócio todo. Só que existe um porém. Quando você desencarnar, tiver calado, os espíritos que trabalham na encarnação, eles não vão perguntar, o Antônio aqui, o
Olha, o que você fez com as suas duas filhas? Não. O que você fez comigo? Para eles? Não. Eles vão perguntar assim, taxativamente: o que você fez para você? Como foi a sua vida para você? Cara, você teve um momento que foi marcado. Vocês pensam que para reencarnar hoje é fácil? O Emmanuel, em um dos relatos dele, ele disse que a população do planeta Terra, incluindo os encarnados, é de 22 bilhões de espíritos. 22 bilhões de espíritos. Quanto tem encarnado? 7. E você está pensando que é fácil reencarnar? Por quê? Porque agora um casal só quer ter um ou dois. A sorte dos espíritos é que existe um universo com infinidade de planetas. O nosso planeta está na escala de que mundo, Lourdes? É isso mesmo. Não, não, aqui. Oi? Nosso mundo é um mundo de provas. Existem muitos mundos no universo de provas e expiações, não é só a Terra. Eu vejo espírita falar: nossa, o mundo, o planeta Terra é um dos mundos de provas e expiações no universo. Ou da nossa própria galáxia, deve ter um monte. Só que existem graus diferentes, pouquinho mais técnicos. Graças a isso aí, o Criador arranca daqui, põe para lá, daqui para o outro lado, e está vindo uma leva. Vocês perceberam que a leva de pessoas que está vindo aqui é aquelas, principalmente os jovens, não generalizando todos os jovens, mas alguns que fazem um barulho desgraçado no planeta, são aquelas peças raras, são aqueles espíritos que se olha assim, que encarnou infeliz. Veio para atazanar a vida dos que estão aqui. Mas tem que vir. Eles têm que vir. Porque precisa de modificar, precisa de transformar. É tanto que esses espíritos, pode ser até um, você reencarna na família pacífica para que as pessoas te modifiquem. Entendeu? Você reencarna numa família de espíritas para que você se transforme. Você pode perceber que toda família tem uma peça que você olha para ele: tem meu filho mesmo, né? Toda família tem um. Você pode perceber, toda família tem aquela coisa que você fala: não pode, mas está lá. Por quê? Porque ele tem que modificar, ele tem que se transformar. E aí cabe o quê? A quem está ali mudá-lo. Todos os pais são responsáveis pelos seus filhos, certo? Mais ou menos. Até certo ponto, você tem a obrigação de educar. Chegando, por exemplo, uma criança até os 9, até os 8, 9 anos, ela é linda. Uma criança, entre aspas, pura, ingênua, porque ela precisa ser burilada, unificada. Mas quando ela começa a passar dos 10, você observa, ela começa a trazer aquele ser que ela era na encarnação anterior. Aquele indivíduo que era na encarnação anterior. Ela começa a se modificar. Rapaz, olha o olho dela, estou até com dor, vou acabar daqui a pouco. Sabe aquele? Sabe, a criança vem. Ela vem justamente, aí você percebe o indivíduo que chegou até você. Se o pai ou a mãe, até essa idade, consegue modificar, colocar, intuir, mostrar a ela um caminho, naturalmente, quando ela começar a andar com seus próprios pés, ter a sua atitude, ela vai ter o que? O pêndulo da educação que o pai deu, que a mãe deu. E aquilo começa a modificar. É esse o trabalho de todos nós
era justamente isso. Porque nós saímos da encarnação anterior, reencarnamos num outro corpo, e esse corpo, o que ele é? Ele é um novo instrumento de movimento, de atitude que eu vou ter. E o que eu tenho hoje nesse corpo é reflexo do que eu era antes. Só que por que eu não me lembro das encarnações anteriores? Porque o Criador colocou uma massa cinzenta aqui dentro, que ela impede que o Espírito se lembre. Você já imaginou se o Espírito se lembrasse? Vou pegar vocês como exemplo, me perdoe, me permita, se eu posso. Vocês já imaginaram se vocês tomassem consciência e você visse que um é o após do outro? Sairia no tapa. Sairia no tapa. Mas aí o que acontece? Isso aqui impede. E quando eu falo mesmo, casal, marido e mulher, você pode viver 30 anos, mas você vai falar assim, eu sonhei com você só 2 vezes, né? Quase você não lembra do sonho do seu parceiro. Por quê? Porque quando desencarna, toda vez a gente desencarna à noite, um vai para um lado, vai para o outro. Vocês estão juntos para quê? Para se resolver e resolver aqueles que estão ali do lado. Resolver os seus probleminhas ali. E é por isso que nesta encarnação o Criador me dá esse bem, de eu esquecer. E de repente aquele filho que eu tenho ali comigo, aquela criança, foi um inimigo danado. E o que acontece comigo? Eu começo a criar amor por aquilo ali. Eu começo a criar carinho, porque toda pessoa que olha para um bebê, uma criança, embora toda criança quando nasce tem cara de joelho, mas você olha para aquela criança, você sente, é igual a sobrinha aí, a Gabriela. Você olha aquilo ali, mas de repente, sabe aquela coisinha bonitinha que está lá, se você deixar de ser um lampião? Se você tomar cuidado, pode ser um Rodolfo Hitler. É por isso que está numa casa, numa família, na qual você vai modificá-la, você vai transformá-la, você vai moldá-la. É por isso que a encarnação existe. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que o Criador, como eu ensinei agora há pouco, eu falei que Jesus Cristo disse: qual o pai que o filho pede pão e não a pedra? Nenhum pai. Porque você quer o bem. E este bem é que faz com que tudo fique harmonizado, que cresça, que evolua. Todo pai e toda mãe tem a obrigação de lutar religiosamente, não importa a religião que seja, desde que faça o bem, de colocá-lo nesse caminho. Porque todos nós precisamos nos despertar para a divindade do Criador. A harmonia que existe. Como que existe harmonia no planeta, se agora há pouco aí estão falando já de guerra, mandando míssil para lá, mandando míssil para cá. Mas é desse tamanho. O mal ele faz muito barulho. Eu já tenho o exemplo, o tempo para acabar. O exemplo que eu dei um dia desse, nós estamos aqui no Jardim Miragai. Isso aqui. Mas se acontecer um acidente, uma morte de alguém com a carinha ali em cima, saia da terra assim, Jardim Miragai é violento. Não é? Porque o mal ele faz um barulho triste. Todas aquelas pessoas do Rio de Janeiro são ruins. Todas aquelas pessoas que estão na favela são ruins. Não. Não é. É que o mal faz muito barulho. Por quê? Porque a gente deixa. Os espíritos dizem: o mal impera, entre aspas, no mundo, se o deixar, por causa dos bons, que são. O que são os bons? Do miolo. Os bons são quietos. Não deveria. Mas como resolver ser um bom? Ter uma atitude. Não é? Para encerrar aqui, só para vocês verem como o mal faz barulho, nós estamos aqui, sei lá, 15, 20 pessoas. 15, 20. O seu Pedro, ele se levanta. Quando ele se levanta, ele chuta essa cadeira aí. Ele começa a falar alto. Ele fala alto. Ele vem para cá e começa, ele já mexe, dá uma tropeção. Quem está ali fora, do outro lado da parede, vai falar o quê? O centro espírita vai, ou
povo barulhento, hein? Não é assim que nós fazemos? Nós não julgamos o geral, o todo, mas o barulho foi de quem? Mas aí como é que eu vou mostrar para o seu Pedro que ele não pode fazer isso? Simples, é só ele não fazer. Se eu for me levantar, olhar para a cadeira sem fazer barulho. Se eu vou pegar a cadeira, pego com educação. Tenha atitudes. É assim. Jesus Cristo, quando passou por aqui, esteve aqui há 2000 anos atrás, ele deu o maior exemplo de Cristo, não foi as suas palavras. O maior exemplo de Cristo não foi a humilhação que ele teve de bater nele, dar a outra face, porque essa outra face não querer, o cara bate aqui ou vira não. A outra face é não bater. Foi atitude. Se você analisar as atitudes do Cristo para com o semelhante, não importasse se era mulher de vida difícil, que de fácil não é aquilo que o mundo não é fácil, mulher de vida difícil, bandido e tudo mais, ele tratou todos como irmão. Atire a primeira pedra quem estiver. Agora vocês não vão dormir mais, tá? Então, todos os autônomos.